Olá, Samuel Carlos, tudo bem? Bem-vindo, cara, para a gente fazer a análise da sua matriz de bordado, tá? Você criou a matriz de bordado Wilco Embroidery Studio, me mandou lá pela plataforma da Bordados Academy e agora a gente está junto aqui para a gente fazer então as considerações, tá? Bom, eu acompanhei esse bordado sendo realizado, Samuel, lá na máquina de bordar e fiquei confuso. Você fez algumas linhas aqui, algumas linhas estruturais, vamos dizer assim, antes de cada elemento, me fazendo parecer que você queria fazer um aplique. Só que ela ficou incompleta e a gente preferiu fazer o bordado vazado, tá? Depois eu vou lá para o computador, a gente vai lá para o Wilcon juntos e a gente vai entender, né, tentar entender o que você fez lá para ver se faz sentido. De repente, se for a ideia for aplique, eu vou considerar que sim. E aí eu te dou as orientações lá na tela do computador, o que faltou para a gente considerar essa aplicação, tá? Mas beleza, agora olhando o ponto, do ponto de vista do bordado, da programação em si, independente se aplique ou não, ele ficou com os pontos legais, tá vendo? O pezinho, você trabalhou com um corridozinho simples aqui, me parece. Parece que é um simples com 3 passadas, ou é um triplo, não sei, tem que olhar lá no Wilcon. A patinha, né, do passarinho, ficou legalzinho. Né? Trabalhou a parte mais estreitinha da pontinha dos pés em pesponto. E trabalhou aqui a coluninha da perninha em ponto cheio. Eu acho legal essa estratégia aqui, eu gosto dessa modelagem, né? O biquinho em ponto cheio também. Na verdade, aqui trabalhou tudo em ponto cheio, né, Samuel? Não tem nada aqui que você trabalhou com outro tipo de ponto. Você trabalhou com ponto cheio e ponto de costura, que é o ponto corrido simples. Legal, nada de errado com isso, não. Eu só não gostei muito bem dessa angulação de ponto aqui, desses coraçõezinhos, tá? Eu acho que essa torção de ponto aqui, principalmente desse objeto aqui. Desse aqui ficou até legalzinho, agora desse aqui, ele sofreu um pouco, porque fez uma parte do coração com um ângulo, de repente teve que torcer demais o ângulo do ponto. A máquina deu uma sofrida ali, castigou um pouco o tecido, ficou... Sei lá, eu não gosto muito desse aspecto, não. Talvez dividir o coração, ou fazer reto, né? Igual esse aqui, por exemplo, você fez retinho. Eu achei que ficou melhor, o ângulo reto, né? Mas enfim, a gente pode discutir isso lá na programação, lá no Wilcon daqui a pouco também. De um modo geral, esse aqui você parece que fez dividido, né? 2 partes, o coraçãozinho, dividiu ao meio. Vamos estudar ele também. Esse objetozinho aqui, que é uma flor, ela está sobrepondo aqui o cantinho, beleza, fez o cortezinho aqui. Dá para ver que está sobrepondo porque, como esse objeto está com uma densidade leve, dá para ver, quando ele bordou aqui, dá para ver o fundo, né? Dá para ver o ponto cheio roxinho sendo aplicado por baixo. Nada de errado, tá? Só estou considerando mesmo, só estou conhecendo o bordado mesmo. Uma coisa que eu observei também, Samuel, que aí sim é um ponto de possível ajuste, foi que você bordou esse elemento branco do olhinho inteiro e depois bordou o preto por cima. Como a ideia aqui não é mostrar, né, o branco em toda a circunferência dele, não vai mostrar toda a circunferência do objeto em branco, não faz sentido você bordar ele inteiro. Então eu cortaria, né? Bordaria só, tá vendo esse objeto que você está vendo? O formato meia-lua do branco? Assim como você fez o preto, borda cada um o seu momento, ou seja, cada um no seu próprio espaço, né? Você borda cada objeto no seu próprio espaço, nesse caso aqui. Então o branco ocuparia o seu próprio espaço, o preto, assim como o preto já está fazendo. Evita, né? Evita ponto, evita sobreposição de ponto. Isso pode fazer com que o bordado, olha, fica mais grosseiro, tá vendo? Ao toque aqui, ó, quando eu passo o dedo nesse olhinho, eu sinto que ele está grossinho, tá vendo? Ele está grosseiro, então isso não é delicado, né? Isso pode prejudicar, incomodar a pele, até o tato mesmo. A pessoa se incomoda um pouco, apesar de que a gente sabe que o avesso do bordado computadorizado não é uma coisa muito linda de se ver. Não necessariamente dá para fazer avesso com revés limpo, dá para fazer com linha, trocando a linha da bobina, dá para trocar a linha da bobina para usar a mesma cor, dá para usar um material mágico para poder tirar qualquer tipo de resíduo de entretela, pode usar entretela hidrossolúvel, pode a cada cor que você faz, você limpa, tem uma série de macetes para fazer, quando faz sentido, né? Mas na maioria das vezes não faz, né? Você tem um avesso limpo. Mas beleza, então assim, ó, nesse caso aqui, eu penso que a gente pode revisar o coração, os coraçõezinhos, o ângulo do ponto dos corações, analisar ele com calma lá. Eu penso que a gente pode também dar uma olhada para esse objeto aqui que você trabalhou com ponto cheio. Inclusive eu estou percebendo que o ponto cheio está muito largo e está com pouca densidade. Então quando eu só encostar a tesoura aqui, eu sem forçar, o ponto já está abrindo, porque ele não está travado no meio, né, e está fazendo o ponto cheio preto no meio. Então ele abriu o ponto cheio, fez força e acabou abrindo um buraco aqui no meio do ponto cheio do branquinho.
Não dá para ver com tanta clareza, de repente, no vídeo, porque o tecido é clarinho assim como o olho, então não fica tão evidente. Bom, aqui nessa parte aqui, beleza, eu achei também aqui um pouco durango aqui, tá vendo? Não tá vendo não, porque você não tem como ver, né? Mas eu sentindo aqui ao toque, né, na mão, dá para perceber que tem duas partes desse bordado que tá duro, assim, tá pesado, que a gente pode aliviar. É o olho, que eu já havia falado, e essa parte aqui do finalzinho da caudazinha aqui do passarinho. Quando eu passo o dedo, ele tá meio grosseiro. Acredito eu que você tenha colocado muito ponto sobre ponto aqui, e isso justifica esse volume, né, mais severo aqui nessa parte. Mas é coisa fácil de resolver, tá? É coisa fácil de resolver. Para isso a gente vai lá no Wilcon para poder analisar isso com mais calma. O que mais que a gente pode observar aqui? O coraçãozinho de dentro tá legal. Esse ponto cheio que você colocou tá com uma espessura boa. Tá, o desenho, de um modo geral, ele tá bacana, não tá ruim. O pesponto que você trabalhou no olhinho tá bem delicado, né? Um pespontozinho simples aqui, fazendo um contorno em volta dos olhos. Ficou encaixadinho direitinho. Então assim, o desenho tá bem bonito. Só precisa corrigir pequenos detalhes. E aí, para a gente corrigir isso com mais segurança, para falar com mais propriedade, não adianta eu analisar só o bordado, eu preciso ver a matriz. E aí a gente bordou a matriz do jeito que você mandou para a gente, mesmo tamanho, respeitando absolutamente tudo do original. Tanto é que a gente não conseguiu bordar o aplique, porque só tinha uma marcação, que a gente vai ver agora. Mas é importante também eu analisar a matriz do bordado para recomendar, né, para garantir as recomendações que eu estou observando aqui, mas a gente vai evidenciar isso com mais firmeza quando a gente analisar essa matriz lá na tela do Wilcon. Beleza? Então vamos lá para a tela do computador junto comigo para a gente abrir lá o software Wilcon Embroidery Studio e analisar essa matriz de perto. Vamos lá, Samuel? Bom, estamos aqui então diante do Wilcon Embroidery Studio para a gente estar analisando então a sua matriz, Samuel. Continuando, a gente estava analisando ainda pouco o bordado e agora a gente vai estar analisando a matriz que deu origem àquele bordado lá, tá? A fonte de todas as soluções e a fonte de todos os problemas, vamos dizer assim, né? Deixa eu dar um Shift S aqui, cadê? Shift S não. Deixa eu visualizar a imagem. Ah, você tem uma imagem aqui, né, que você usou como referência para fazer a programação. Você tomou a liberdade de mudar alguns aspectozinhos ali, até porque a imagem não está com uma qualidade muito boa para ser tão fiel a ela assim. E beleza. Nada de errado, não. Vamos só deletar ela aqui, porque ela não vai servir para a gente. E o que eu estava falando, vamos colocar aqui Shift R, redesenhar devagar, né? Vamos ver o bordado sendo construído aqui na tela do Wilcon. Deixa eu só afastar um pouquinho aqui. Dá o Shift R aqui e dá um zoom, isso, para enquadrar o desenho na tela. Ó, fez a ramificação aqui embaixo, né, do jeitinho que a gente ensina lá no curso, ramificação inteligente, que não é aquela ramificação automática, né? E é totalmente diferente de tudo que a gente pode observar em programação de bordados no mundo, porque a maioria das pessoas que trabalham com Wilcon usa a ramificação automática, né, que é um trabalho literalmente de preguiçoso, é achar que a ferramenta pode fazer tudo sozinha, apesar de fazer, mas eu não gosto do resultado, na maioria dos casos. Tem alguns casos que dá para usar sim, não vou ser também leviano de falar que nunca usei. Tá, fez essa parte aqui, agora vamos acelerar um pouquinho mais, ó, tá vendo? Fez uma costura ali, mas ficou aberto aqui em cima, então quer dizer, não dá para fazer aplique dessa forma, a gente precisa fechar. Mesma coisa aqui, ó, ele faz os objetos, mas faz um objeto só. E a gente não consegue fazer, a não ser que você duplique na máquina, mas aí dá trabalho, né? Dá trabalho à toa na máquina, seria mais fácil a gente resolver isso aqui no computador. Por exemplo, esse objeto aqui, eu entendo que você queria, né? O que você queria com esse objeto aqui? Possivelmente você queria conectar esses objetos aqui, ó. Só faltou acertar a cor, né? O erro foi pequeno aqui. Então, por exemplo, para a gente resolver esse problema de corte aqui, ó, seria realmente colocar esse objeto como cor 9. Eu estou entendendo que é isso que você gostaria de fazer, né? Que tentou fazer possivelmente e depois acabou passando despercebido e acabou não trocando a cor, né? Então é isso aqui que ele vai fazer, ó. Faz o primeiro objeto, não corta o fio, segue fazendo o próximo objeto. Aqui ele está efetuando uns cortezinhos, mas aí a gente pode fazer o seguinte, aumentar aqui o conector, né? Depois do objeto, a gente pode colocar aqui 4,5 milímetros para ele tirar o corte. Senão a gente tem que ficar ajustando muito de perto, ali, muito detalhezinho pequenininho, de milímetrozinho, para ele não efetuar o corte, né? Aumentando um pouquinho esse parâmetro aqui, uma vez que
os objetos eles estão com a entrada e saída na posição certa, a gente já resolve isso rápido. Agora deixa eu ver de perto aqui esses objetos aqui em cima. Esse aqui, Samuel, apesar de você ter usado a ramificação inteligente, vamos ver aqui aonde, ó, a ramificação inteligente que você usou no caso do, deixa eu ver aqui, da forma que você fez não vai ter jeito, né? Eu entendi, é porque você fez, ó, esses objetos aqui não tem corte, tá vendo? Então tá certo, você usou a ramificação inteligente que a gente ensinou no curso e ficou da hora, ficou show. Só que no caso desses objetos aqui você não teve o que fazer, então você preferiu bordar cada elemento separado, assumindo o corte de fio. Enfim, daria para fazer, tipo, faz esse objeto aqui, olha só como eu faria, ó. Faz esse objeto aqui, o ponto cheio, para com ele aqui. Resolve a ramificação automática desse objeto, já deixa uma espera para você conectar uma linha para cá, resolve esse ponto cheio aqui, resolve a ramificação automática dessa parte. Pronto, você teria um bordado com a ramificação otimizada aqui, a ramificação inteligente que a gente chama lá no método Wilcon Experience, e você teria um bordado otimizado do jeito que você pensou em fazer e ficaria melhor, tá? Então é isso. Então, beleza, não vou mostrar como fazer agora porque você sabe muito bem como funciona, você já fez inclusive ali, então é só replicar, só dar um pouco mais de carinho ali que você vai conseguir. Essa parte aqui, ó, eu observei, através do redesenhar devagar, que ele está bordando várias vezes, tá vendo? Na mesma posição. Então, tá vendo? Nesse pedacinho aqui, ó, nessa área que eu estou circulando com o mouse, a gente tem pontos desse objeto. Eu vou ativar os pontos aqui, ó, para você ver, tá vendo? Nessa área aqui, a gente tem ponto desse objeto, a gente tem ponto desse objeto aqui, que está ficando mais escuro, e também tem ponto desse objeto. Exatamente a área que eu senti mais grosseiro, mais duro lá no avesso do bordado. E aí, para você resolver isso, você vai ter que cortar alguns objetos. Por exemplo, esse objeto aqui, aí eu vou respeitar a sua sobreposição, tá? Não estou querendo dizer que ela está certa ou errada, mas eu vou respeitar. Então, por exemplo, se esse objeto aqui ele não está aparecendo por baixo, não tem por que eu seguir com ele até lá em cima. Então, eu faço um corte aqui, ó. Você pode usar a ferramenta de faca, você pode usar a ferramenta de remodelar objeto, e você vem aqui, ó, e abre um corte literalmente aqui nessa região. Espera aí que deu errado aqui. Ó, vou pegar o objeto certo e vamos fazer esse corte aqui. Exatamente aqui já deu. Tá vendo? Eu tirei aquele excesso de pontos que a gente tinha nessa região aqui. Isso aqui não parece não, mas vai aliviar pontos. Pontos vai aliviar de forma insignificante, talvez 20, 30 pontos, né? Não vai, vai ficar mais barato o bordado por isso. Não, mas ele vai ficar mais leve. O toque dele vai ficar mais suave, tá? E basicamente é isso que estava dando problema aqui, né? Agora os dois objetos já estão desconectados uns dos outros, não estão mais sobrepondo. Esse aqui, Gibson, mas está sobrepondo ainda. Não tem problema, 2 você pode sobrepor, tá? 2 é suficiente. É necessário e é importante, porque senão vai poder desencaixar aqui. Agora, 3 objetos é exagero, tá? É demais. Basicamente é só isso aqui, nesse caso. O que mais que a gente já falou aqui? Ah, tá, com relação ao olhinho. O olhinho a gente pode, ó, como a distância do olhinho é de 6 milímetros, então, ou seja, ele está bordando desse ponto, vou dar um Shift S aqui, ó. Ele está bordando desse ponto, se deslocando até o outro, com um ponto cheio, com um espaçamento bem alto de 0,72, ele está ficando frouxo. E aí o ponto cheio do pretinho está fazendo aqui, está abrindo um buraco. Tá? Então você pode fazer o que para resolver? Eu não mudaria muito a questão da densidade, não é ela o problema. O problema é só o formato do objeto. Então você pode criar um nozinho aqui e trazer esse objeto para cá. Exatamente isso. Nesse caso eu estaria mudando o formato do objeto, fazendo com que essa parte branca do olho fosse bordada apenas aonde a gente quer que ela seja bordada. Desse modo nós não teríamos... A gente pode até melhorar um pouco a angulação aqui, igual você fez no pretinho. Olha, para ter um caimento melhor. E aí o pretinho não vai bordar por cima do branco, tá? E outra coisa também, Samuel, toma cuidado com essa angulação torcida, contraditória aqui, tá? Que você fez no preto, tá vendo? Porque o objeto sofre muito. Porque aqui ele está num ângulo e de repente você obriga a máquina a se desdobrar para inverter a angulação radicalmente a uma distância de apenas 5 milímetros, ou seja, menos de 1 centímetro de distância, a máquina vai bordando nesse ângulo e de repente você fala, cara, quero que a 5 milímetros de distância você curva para cá. É igual o carro andar, um exemplo aqui bem hipotético, tá? O carro está andando em linha reta
para frente a 100 km por hora e de repente você quer andar de ré, sabe? Força muito a mecânica da parada, entendeu? E aqui vai forçar não necessariamente a máquina não vai quebrar por isso, mas ela vai forçar o tecido, alguém vai sofrer, o tecido vai sofrer, a agulha vai sofrer, pode quebrar a agulha, pode danificar inclusive o visual do bordado. Isso, por mim, isso já é suficiente para não praticar isso aqui, tá? Então, nesse caso, como o objeto é pequeno, trabalha com ângulo único, você não vai ter dor de cabeça, vai ficar até mais bonito visualmente o bordado, o ponto, o objeto em si, tá? Nesse caso aqui, eu vou torcendo, tá vendo? Eu sugeri uma angulação nesse caso, sim, mas você vai torcendo ela aos poucos, ela começa aqui embaixo, suavemente ela vai torcendo, não cria muita, vamos dizer assim, muita torção repentina, né, para o tecido sofrer, então ela aqui vai ficar legal. E aqui retinho é o suficiente, porque o formato do objeto não perde torção, não pede, né? Ele não está pedindo aqui nenhuma angulação especial, reto mesmo. Com relação, inclusive, o que eu falei para o olhinho preto acontece também aqui nesse coração, que inclusive você fez o coração com um objeto só, porém colocou também essa torção repentina. Tudo bem que aqui o objeto é um pouco maior, mas também fica com aspecto feio, eu não gosto. Tá? Então, quer torcer? Pouquinho, sabe? Assim, ó, bem leve. Né? Eu nem gosto muito de torcer o ponto, não. Nesse caso aqui, eu gosto de trabalhar com ângulo reto. Então, você acabou de desenhar aqui o ferramenta de enchimento complexo, por exemplo, ângulo reto. Tá? Nesse caso aqui, você pode trabalhar com ângulo reto nesse sentido aqui. Ó. E aí você coloca para começar de um lado para terminar de outro. Tá? Não ficou bom a qualidade visual? Aumenta um pouquinho a densidade, para ele melhorar um pouco esse serrilhado que tem no desenho. Tudo bem que aqui eu estou com um zoom de 939%, mas isso pode justificar uma melhora visual no bordado, lá na prática. Tá? Não é uma regra, mas melhora. Porque aqui, por exemplo, esse aqui, ó, olha o acúmulo de pontos que a gente tem nessa parte do objeto, que é a parte mais estreita, e olha o espaçamento que a gente tem aqui. Mas isso por conta da torção da angulação de ponto. De repente está nesse ângulo e logo ali na frente já torceu totalmente contrário. Então ele vai abrir aqui embaixo através por conta do espaçamento fracional, tá? Que está ativado inclusive, e vai encurtar aqui em cima, ó, criando esse deslocamento dos pontos por conta do encurtamento de valores, que é esse cara aqui. Pode tirar os dois, Dixon, para resolver? Não. Eu prefiro recomendar mudar a angulação de ponto. Coloca reto. Vai dar menos dano para o ponto no bordado, tá? Não recomendo resolver esse problema aqui tirando o espaçamento fracional e tirando o encurtamento de valores, não. Tá? Eu recomendo fazer assim. Aí, claro, não ficou tão legal porque aqui deu um dentezinho. Aí você pode mudar um pouquinho o formato do objeto para tentar dar um caimento melhor. Pode encolher um pouco mais aqui para poder mudar a forma, para ver se ele encaixa melhor. E, claro, tem que levar em consideração que tem que fazer o teste, porque aqui eu estou trabalhando a 1468%. Então, tem coisas aqui que a gente está vendo 1000 vezes mais próximo que parece assim, uma aberração, um dinossauro, né? Mas quando a gente olha no tamanho real, não existe, entendeu? Então não leva também a ferro e fogo aquilo que a gente está vendo no Wilcon com um zoom muito alto, porque parece que vai ficar ruim, na verdade não. O que fica ruim de fato é essa torção exagerada aqui. Então por esse motivo eu recomendo fazer isso aqui, ó. Tá? E aí para fazer sentido você não começa nem termina pelo meio, sempre pelas extremidades, para poder a gente não ter nenhum tipo de emenda aqui no meio, nenhum tipo de nó. Porque senão a emenda no meio do coração também fica feia, tá? Beleza, é isso. O olhinho já falei. Agora vamos ver só a questão do aplique aqui que faltou. A questão do aplique é o seguinte, Samuel. Você fez aqui, ó, esses dois objetos. Vamos exibir esse aqui. Para isso se tornar um aplique, para esse desenho, né, respeitando o desenho, não é isso, é esse desenho. Desenho bacana, inclusive, ficou bonito. Só estou te recomendando melhoria para a qualidade do bordado mesmo, mas o desenho está sensacional. Então, assim, ó, para isso aqui funcionar, e aí você vai precisar fechar o objeto. Então, esse objeto só faltou fechar. Ele precisa ser fechado aqui duplicado, só, mais nada. Tá? E fechar como? Pode fechar aqui, ó, por baixo. Tá? Você não precisa, criou a linha aqui, criou a linha, acabou. Ou seja, vou deixar um buraco aqui. Não deixa esse buraco, faz o objeto inteiro. Quer ver? Vamos fazer um aqui rapidinho, só para você pegar o raciocínio. Pode pegar a ferramenta corrido mesmo, qualquer ferramenta, não tem problema. Deixa eu só diminuir o volume um pouco aqui do software. Só um minutinho. Pronto. Vou deixar 100 aqui. Ó, aí você vai fazer o seguinte. Vou voltar aqui, pegar a ferramenta corrido simples e vamos fazer esse objeto aqui. Ó.
Então, vamos fazer ele aqui junto contigo. Você já sabe fazer isso, mas vamos lá, só para você entender o raciocínio. Eu vou fazer um objeto só para poder finalizar o raciocínio qual eu estou te recomendando ali. Nessa parte aqui, você continua, você não para não, sabe? Porque a gente tem que resolver o alinhavo, que é a marcação, o alinhavo e a marcação para corte do aplique, os dois objetos, na verdade você vai resolver um, o outro é cópia. Tá vendo? Tem que ser inteiro. Ó. Você faz um, resolve um inteiro, tá certinho, aí você duplica e troca a cor. Pronto, primeiro objeto você fez o alinhavo, onde vai colocar o tecido, supondo que você vá fazer a aplicação do modelo convencional, modelo comum. Lá no curso a gente mostra mais de uma modelagem de aplicação, aqui a gente está falando da mais simples, que é o alinhavar e bordar o tecido, né? Ou seja, costurar o tecido, realizar o corte durante o bordado. É assim que a gente explica lá no curso. Executar o corte do aplique durante a realização do bordado. Então, para isso, basta a gente fazer a primeira costura, coloca o tecido por sobre, depois faz a segunda costura e aí você corta o tecido na mão antes de realizar o ponto cheio, que é esse cara aqui. Aí realizou o aplique desse cara, aí você pode fazer o desse coração aqui e depois o dessa florzinha. Terminou as duas aplicações, travou tudo, aí você vem com o acabamento das duas, porque é a mesma cor, e na sequência você borda os demais objetos, como o olhinho, por exemplo, que obviamente tem que ser por último, porque ele vai ter que ficar por cima do tecido, tá? O coração independe, o biquinho também. Beleza? Então, para resolver a aplicação seria isso. Tá? No mais, o desenho tá show, não tem mais o que recomendar. Se você quiser, por estar transformando isso em uma aplicação, talvez aumentar um pouquinho a espessura aqui, para você não sofrer tanto na hora de cortar o tecido da aplicação dessa florzinha. Então, trabalha com um mínimo de 2 milímetros aqui. 2,5 é o ideal. A partir de 2,5. 4 é ótimo, 3 é ótimo. A partir de 2,5 é o ideal. 2 dá, mas vai sofrer. 1,5, nossa Deus, dependendo do tecido que você for colocar aqui, esquece, 1,5 não vai funcionar. Mas a partir de 2,5 você vai ter segurança. 2,5 seria esse visual aqui. Nada absurdo, né? Nada absurdo. É só mesmo uma questão de facilidade na hora que você for recortar também. E óbvio, o de baixo também, 2,5. Esse aqui eu nem recomendo mudar porque ele já está com 3,5, então vai dar super certo. Beleza, Samuel? Bom, basicamente é isso. Espero que você tenha gostado. Lembrando, na verdade, recomendando, você faz essas alterações, se fizer sentido para você. Fez as alterações, bordou, tira uma foto, posta lá na comunidade dos alunos do Wilcom Experience, lá no Facebook, para os demais alunos estarem acompanhando e juntos vocês vão aprendendo uns com os outros e compartilhando aquilo que está aprendendo aqui no curso. Beleza? Espero que você tenha gostado e a gente se vê então numa próxima análise. Até logo. Nessa aula eu utilizei o melhor software de programação de bordados do mundo, que é o Wilcom Embroidery Studio. E se você ficou interessado em aprender mais sobre programação de bordados, vai lá no site da eBordados e coloca o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do nosso curso de programação de bordados, o Wilcom Experience. E para você assistir mais vídeos como esse, é importante você se inscrever no canal da eBordados e também ativar o sininho para sempre que eu publicar um vídeo novo, você ser notificado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!